Nesse vídeo, a gente continua a nossa caminhada no estudo dos conjuntos, né, professor? Isso, essa é a aula de número 2. Nessa aula de hoje, a gente vai ver aqui a relação de pertinência. Caso você não tenha visto a aula de número 1 ainda, é importante começar por lá, tá legal? Para você entender aqui o que é elemento, o que é conjunto, entender essa atenção aqui direitinho, tá bom? Vou deixar um card aqui em cima para tu, aí você vai e assiste lá, tá? Relação de pertinência, olha só. Seja o conjunto das vogais. Professor, isso aí é mole, né? A, E, I, O, U. Sim, botei aqui. Conjunto A, E, I, O, U. Conjunto das vogais, estou chamando aqui de A. Lembra? Elementos, letrinhas minúsculas. Já usou isso, cara. Conjunto letra maiúscula, estou lembrando agora. Diagrama, isso. Tá legal. Então, aqui eu tenho, né, representado de duas maneiras diferentes, o conjunto das vogais. Beleza. Observe que, vem, olha para cá. Olha para esse pedaço aqui, ó. A, o elemento A, né, professor? Isso. Pertence ao conjunto A. Sim, pertence. O A pertence ao conjunto A. Pertence ao conjunto das vogais. Sim. C não pertence ao conjunto A. C não pertence a esse conjunto, né, professor? Isso. Não tem nenhuma letra C aqui dentro. Não. Não existe nenhuma letra C nas vogais, né, professor? Não. Então ele não pertence a esse conjunto. Pegou a visão? Professor, e qual é a história aí? É que eu vou ensinar para vocês dois símbolos que significa isso aqui, ó. Pertence e não pertence. Sacou? Para você não ter que ficar escrevendo por extenso, existe um símbolo matemático para isso. Que é esse aqui, ó. Estão aqui, tá? Então, simbolicamente, você vai colocar assim, ó. Pertence, não pertence. Os dois começam iguais, tá vendo? Com esse Ezinho assim, diferentão. Os dois começam iguais, só que o não pertence tem uma barra aqui, tem um traço cortando ele. Então, pertence a, não pertence a. Tá legal? Então, o que está escrito aqui, professor, ficou reduzido a isso. Foi. A pertence ao conjunto A. C, que é o elemento C, né, professor? Isso. Não pertence ao conjunto A. Beleza? Professor Davi, cara, só isso na aula de hoje? Só. Simplesinho assim mesmo. Outros exemplos. 5 pertence ao conjunto 1, 2 e 5. Ele está aqui, ó. Pertence. Olha a letra B. 6 não pertence ao conjunto 1, 2 e 5, né, professor? Não, não pertence, ele não está aqui dentro. Tá legal? Atenção! Quando é que você pode usar pertence e não pertence? Quando eu tiver com vontade, professor, não, para de bobeira, olha para cá. Os símbolos pertence e não pertence são usados para relacionar elemento e conjunto. Sempre, né, professor? Isso. Um elemento e um conjunto. Elemento e conjunto. A, elemento, pertence ao conjunto azão. Elemento e conjunto. C, elemento, não pertence ao conjunto A. Sempre nessa vibe, né, professor? Tá bom? Exercícios aqui pra gente começar, vamos lá, rapidinho aqui, vem comigo, ó. Dado o conjunto A, agora o conjunto A aqui é 6593. Escreva as seguintes sentenças com os símbolos adequados. Aí botei aqui tudo certinho já, não é para botar verdadeiro ou falso não, né? Não, o que está aqui é o que está ali, tá? Você só vai praticar o símbolo. Tá bom, professor, vamos lá então. 9 pertence a A. Realmente pertence, tá vendo lá? Então vou botar assim, ó. 9 pertence a A. Tá legal? 4 não pertence a A. Realmente não tem nenhum 4 lá, né, professor? Não. 4 não pertence a A. 5 pertence a A. 5 tá ali, ó. Pertence sim. 5 pertence a A. Tá legal. 7 não pertence a A. 7 tem não, professor? Não. 7 realmente não pertence a A. Beleza. 5 é elemento de A. Sim, professor. 5 é elemento do conjunto A. Se ele é elemento do conjunto A, ele pertence a A? Pertence, professor. Peguei a visão. Isso. Tá? Então, se estiver escrito dessa maneira ou dessa maneira, não tem problema nenhum, professor. Se 5 é elemento de A, é porque ele pertence a A, né? Isso, eu boto o símbolozinho correto. 10 não é elemento de A. Não, realmente não é. Não tem nenhum 10 lá. 10 não pertence, né, professor? Não, não pertence. Fechou? Vai, printa aí pra gente continuar. Pronto, moçada, vem pra cá então. Enquanto eu termino essa figura aqui, o que eu quero de vocês? Se você prestou atenção direitinho na número 1, você vai conseguir fazer a número 2. Eu consigo, professor? Consegue sim. Tá legal? Você vai ler direitinho o número 2 e já vai fazendo aí. Beleza? Quando eu terminar a figura aqui, eu já leio com vocês e venho fazendo também.
pausa o vídeo, faz direitinho, depois tu vê se teu raciocínio bateu junto com o meu, tá bom? Beleza. Vamos lá, ó. Questão 2. Sejam os conjuntos A, 1, 2, 3, B, 8 e 2, C, 1, 2, 3, pontinho, 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 19, 20. Professor Davi, seu malandrinho. Você colocou isso na aula passada, não botou não? Botei, bem lembrado. Bem lembrado, botei sim. Lembra que a gente pode simbolizar dessa maneira? Com certeza, Davi, tá no sangue já. Beleza. Complete utilizando os símbolos pertence ou não pertence. Vamos lá. Letra A. 4 pertence ou não pertence ao conjunto A? O elemento 4. O elemento 4 não está aqui. Não, né, professor? Não tem nenhum 4 no conjunto. Não pertence, professor. Beleza. 2. Pertence ou não pertence ao conjunto B? B é o 8 e o 2. Tá ali, professor? Pertence sim. Sim, pertence sim. 3. Pertence ou não ao C? Tá bem aqui o 3, ó. Pertence sim, professor. Isso. 9. Pertence ou não a B? Bom, o B só tem o 8 e o 2. Não tem nenhum 9 ali não, né, professor? Não pertence. 7. Pertence ou não ao conjunto A? Não tem nenhum 7 aqui, professor. Isso. Então não pertence. 5. Pertence a C? Bom, o C é do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 20, né, professor? Isso. Então pertence sim? Com certeza. O 5 tá ali sim. 18. Pertence a C? Pertence, ó. 18, 19, 20. Pertence sim. Por último, 30. Pertence ao conjunto C? Não, professor, o conjunto C acabou aqui no 20, né? Não tem nenhum 30 ali, né? Não. Então aqui não pertence. Bem, essa aqui nós vamos fazer juntos. Antes de eu fazer essa questão aqui, eu quero dar um exemplo para vocês. Pode ser aqui. Eu quero dar um exemplo para vocês bonito, científico, bonito, que é para você entender o que está acontecendo ali. Veja, a gente está numa galáxia espiral assim, sabe? Muito bonita, muito branquinha, ela é linda. Essa galáxia a gente chama de Via Láctea. E a Via Láctea, então, é a galáxia que a Terra faz parte, né, professor? Isso, e ela está ali no universo, ali girando em torno de um buraco negro super gigante que tem aqui no seu centro, aquela dalação toda. Beleza. E daí, professor? E daí que aqui nessa galáxia tem inúmeras estrelas. Muitas, né, professor? Isso. Muitas mesmo? Muita coisa. Mais 15? Não, cara. Bilhões de estrelas, tá legal? Espalhadas pela galáxia, Via Láctea. O Sol é uma delas. O Sol está mais ou menos por aqui no finalzinho dela. A gente está ali no final da parada, professor. Então, o Sol é mais uma estrela que compõe a galáxia Via Láctea. Eu posso dizer que o Sol faz parte do conjunto das estrelas da Via Láctea? Pode, professor, claro, né? Você tá ali dentro, faz parte, sim. Ele não faz parte. O Sol pertence ao conjunto das estrelas, de todas as estrelas da Via Láctea, pertence ao Sol. Isso. Mas o Sol, o nosso Sol, nossa estrela, que sem ele não teria vida na Terra, né, professor? Isso. Ele também pertence ao Sistema Solar, o nosso Sistema Solar, o que a gente chama de Sistema Solar. Então, veja, eu tenho dois conjuntos. Eu tenho o conjunto do Sistema Solar e tenho o conjunto Via Láctea, estrelas da Via Láctea. O Sol pertence aos dois simultaneamente, né, professor? Isso. E por que você está falando isso? Porque eu quero que vocês percebam que um elemento pode pertencer a dois conjuntos, a mais de um conjunto ao mesmo tempo, simultaneamente. Bonito, né? Agora vamos ler aqui, ó. Sejam A e B os conjuntos dados através do diagrama. Complete com os símbolos de novo, né? Pertence, não pertence. Então aqui é o conjunto A, né, professor? Isso. O conjunto A, que olha só para esse círculo aqui, ó. Tá legal? Aqui no conjunto A, professor, a gente tem o A, o elemento B e o elemento M. Sim. O M pertence a A. Agora, olha só para o B, esquece o A. Olha o B, olha só o diagrama B. Tô vendo, professor.
No B tem 3 elementos também, não tem? Tem. O Y, o X e o M. O M também pertence a B. Então o M, professor, ele é de todo mundo. Ele pertence aos dois, pô. Tá legal? Bem, então, se o M pertence ao A e pertence ao B, toda vez que aparecer aqui eu vou... Tente, professor, ficar isso. Vamos lá. Complete então com esses símbolos, ó. O elemento A pertence ao conjunto A? Pertence, tá vizinho, cara? Bota aí, pertence. Letra B. O elemento M pertence ao conjunto A? Pertence sim, professor. Isso. Letra C. O elemento M pertence a B? Também pertence a B, professor. Letra D. O elemento A pertence a B? A pertence aqui o diagrama B? Não, professor. O A não, tá fora desse diagrama. Pertence não, professor. Não pertence. X pertence a A? Não, professor. X pertence ao B, cara. X não pertence a A. X pertence ao B? Sim, pertence. Y. O Y pertence ou não pertence ao A? O Y tá bem aqui, ó. Só pertence ao B, né, professor? Só. Não pertence a A. Tá. Y pertence a B? Sim, pertence. B. Alguns alunos falam que meu B parece um F. É um B, tá, gente? Bzinho, minúsculo. Pertence aqui, ó. Meu F é assim, ó. Tá? Aí sempre que eu botar assim, vocês vão se acostumando. É um B, né, professor? Isso. B pertence ao conjunto B. Bzinho, professor, pertence ao conjunto A. Isso. Não ao conjunto B. Não. Não pertence. Fechou? Quer printar? Vai lá, printa aí. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se isso aconteceu, tá assistindo aí o vídeo até agora, deixa um like aí no vídeo antes de você se despedir de mim, tá bom? Se inscreve no canal. Se puder compartilhar no grupo lá da turma para ajudar, eu agradeço. Valeu? A gente se vê na aula de número 3, onde vocês vão aprender novos símbolos. Valeu! Tchau, tchau!